Bem, minha gente, boa tarde. Eu sou Vanira Castro, sou Ialorixá do Ileaxé, o Denilá, aqui em Salvador. E a minha origem espiritual, eu fui raspada pelo Babalorixá, aí José Souza, do terreiro Pilão de Prata. Então, a minha relação com a nossa escritora, Sara Messias, Sara é minha sobrinha. Então, um dia eu fui levar Sara à presença do Babalorixá Júlio de Santana Braga para que fosse feito um jogo de búzios para ver o destino, os caminhos dela. Então, Júlio Braga disse a Sara que ela era de Iemanjá e que o caminho dela seria o caminho literário. Os anos se passaram e hoje está aí Sara, uma belíssima escritora, uma escritora de uma sensibilidade excelente. Então, Iemanjá, que é mãe de Sara, Iemanjá, que é mãe da nossa heroína, Água-Tônia. Qual é a relação de Iemanjá na vida de Sara, na vida de Água-Tônia, na nossa história? Iemanjá não se trata apenas de um orixá que se reverencia sobre as águas. Iemanjá é mãe. Iemanjá é mãe das mães. Iemanjá é mãe de Ori, é mãe da nossa cabeça. Iemanjá é mãe de Ogum, Iemanjá é mãe do Oxóssi, Iemanjá é mãe de Xangô, Iemanjá é mãe. Iemanjá é mãe. Sobretudo, porque Iemanjá, a relação de Iemanjá com a nossa história está onde, gente? Porque foi Iemanjá que recebeu todos esses corpos que foram jogados ao mar, nessa viagem triste, nessa viagem que sangra os nossos corações até hoje, porque foi uma história, foi viva, não é? Então, Iemanjá, ela tem essa grande importância, porque foi ela que recebeu, foram jogados ao mar nossos irmãos. Então, Iemanjá, ela é uma orixá feminina, ela é uma orixá dócil, mas ela é de uma seriedade muito grande na nossa vida, no contexto do dia a dia de nossa vida, porque a nossa cabeça é tudo que nós temos de tudo de útil na nossa vida, porque se a nossa cabeça é equilibrada, não somos nada, não somos ninguém. Então Iemanjá tem essa fonte sagrada de nos equilibrar. Então, a nossa heroína, ela teve um sonho e Iemanjá revelava a ela o destino dela. Ela não entendeu a princípio, ela ficou muito aflita quando viu aquele sonho, mas porque ela não sabia do destino dela, ela não sabia que a missão que ela teria aqui no Brasil, né? Então, Iemanjá, ela tem essa grande importância na vida da nossa heroína. Iemanjá falou a ela tudo que seria o destino dela. E assim foi feito. Ela esteve aqui, veio para o Brasil como escrava, e a Corane foi que, quando ela já estava aqui no Quilombo, foi que falou a Água-Tônia sobre essa questão religiosa dela, que ela não tinha o menor conhecimento. Então a Corane foi que mostrou a ela quem era, qual a raiz da religião dela, mesmo ela sendo uma africana. Foi aqui no Brasil, pelas mãos de Acorane, foi que ela veio ter conhecimento dessa questão espiritual. Bom, eu queria falar um pouco sobre o orixá Ogum,
O que Ogum tem a ver com a nossa história? Pedro é de Ogum. Quem é Ogum? Ogum é o orixá guerreiro, é um orixá valente. Sempre as pessoas de Ogum têm uma natureza muito forte. Então, nosso Pedro era um valente guerreiro. O nosso Pedro, um valente guerreiro, ele era filho de Ogum. O que Oxóssi tem a ver com a nossa história? Oxóssi tem a ver com a nossa história no conteúdo da nossa história do livro. Ele tem a ver porque o Fabiano era filho de Oxóssi. Quem é Oxóssi? Oxóssi é o deus da caça. Oxóssi é um orixá astuto, orixá que só dá uma flechada certeira. E ele foi de suma importância na vida de Água-Tune, porque sem ele Água-Tune não seria libertada. O amor dele foi muito grande, uma paixão avassaladora que Fabiano teve para Água-Tune e que foi de suma importância para ela, para a vida dela, para a liberdade dela, para ela conhecer a vida do quilombo, para ela, Água-Tune, que é muito inteligente, que fez aquela reestruturação toda no quilombo, mostrou aos irmãos como se agrupar, como eles poderiam sobreviver, fazendo daquilo ali uma sociedade. Na verdade, acabou sendo uma sociedade, não é isso mesmo? Então, essa relação dos orixás, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, todos eles vêm da região da Nigéria. Esse culto todo, o culto iorubano, o culto do Queto, é tudo da região da Nigéria. Quando o reino de Queto, que Oxóssi foi rei de Queto, quando o reino de Oxóssi foi devastado pelas guerras que acabaram com tudo lá, parte desse povo veio para aqui, para a Bahia, para a região do Recôncavo, Santo Amaro da Purificação, para a Cachoeira. Então, parte desses africanos, nossos irmãos, vieram para a Bahia, para essa região, a princípio. Então, essa região da Nigéria é de suma importância na nossa vida. Ogum é da região de Irê, Oxóssi, rei do Queto, Iemanjá de Abel-Cutá, Xangô é de Oió. Mas por que eu estou citando Xangô agora? Eu estou citando Xangô agora porque a nossa heroína, ela é muito valente, ela é muito justa. Então Xangô tem tudo a ver com a justiça e ela era muito justa. Entendeu? Essa coisa dela, da justiça dela, é sobretudo ligada a esse Deus Xangô, o Deus da justiça. Então, gente, essas forças africanas, esses nossos ancestrais que trouxeram para nós essa religião dos nossos ancestrais, que hoje nós cultuamos tudo isso, nós temos essas coisas da natureza, porque o orixá é natureza. Está ligado à terra, o orixá está ligado à terra, o orixá está ligado à água, o orixá está ligado ao ar, ao fogo. Tudo isso nós devemos e nós temos sempre que agradecer aos nossos irmãos por ter trazido isso para nós. Não é isso mesmo? Devemos tudo isso aos nossos irmãos. Se hoje nós cultuamos os orixás aqui, nós agradecemos a eles, que foi eles que trouxeram para a gente essa belíssima cultura. Então, a gente tem sempre que botar nossa cabeça no chão, que é um sinal de humildade aos nossos orixás, né? E sempre agradecer e cultuar
Nós cultuamos os nossos antepassados, não é isso? Então, para mim foi muito gratificante ler essa obra, a nossa autora, com muita sensibilidade, porque falar de coisas tão tristes, de uma história triste, de uma história revoltante, de uma história dolorida, mas ela fala tudo, ela conta essa história com muita leveza, que você não fica cansada, você quer continuar lendo, porque a história não lhe pesa, a história se torna leve e você consegue não sentir tanta dor, porque é muito dolorido, gente. Essa história da escravidão da gente foi muito dolorida. Então você consegue ler esta obra e ver tudo isso, uma história contada, uma história triste, mas você vê tudo isso com muita leveza, com muita sensibilidade. Então para mim foi muito bom, foi gratificante para mim ler essa história, e eu agradeço a todos a oportunidade de falar um pouco da obra, falar da nossa escritora, falar um pouco das relações dos orixás, né, com os nossos personagens. Então, uma boa tarde.